É muito bom falar de Deus. É muito bom falar da palavra de Deus. Eu fico emocionado, me arrepio todo quando estou falando de Deus e da sua santa palavra. O livro sagrado, quando você está lendo ele, Deus está presente na tua vida. E hoje, meu irmão, eu quero falar sobre a missão de cada cristão, de cada cristã. Muitas pessoas acham que a sua missão não é muito válida porque ela está só no convívio do seu meio familiar e da sua convivência com seus irmãos. Nós admiramos muito aqueles missionários que vão para a África, da Igreja Adventista, das mais diversas denominações, que vão para países muçulmanos arriscar suas vidas, pregar o Evangelho. E nós sabemos que muitos deles, com o seu sangue, têm irrigado a semente do Evangelho Santo. Mas não se preocupe não, meu irmão. Às vezes a sua missão é salvar almas no meio da tua família, da cidade onde você convive, do seu povoadozinho, daquela pequena comunidade que você faz parte. Você passa a ser sal da terra e luz do mundo no meio desse povo. Você é um missionário de Deus, uma missionária de Deus em meio ao mundo em que você vive. E você não pode deixar de falar da palavra de Deus, da bondade de Deus, falar do santo evangelho, da salvação que Deus nos proporciona, do amor imensurável do nosso Deus ao nos dar o seu Filho Jesus para na cruz demonstrar todo o seu amor por cada um de nós. A palavra de Deus diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. Você entendeu essa palavra? João 15,16. Se você der frutos, se você produzir, se você for um vaso de honra, aquilo que você pediu ao Pai, Ele lhe concederá. O Senhor Jesus Cristo, Ele deixa claro, muito claro para seus discípulos, que eles não estão diante da presença do Mestre por acaso ou pelas suas próprias vontades. Na verdade, antes que Ele conhecessem o Senhor Jesus, Jesus já os conhecia e já os tinha escolhido muito antes de tudo. Jesus sendo Deus, e Ele de fato é onisciente, onipresente, onipotente, portanto, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Isso significa que ainda antes que eles existissem, o Senhor já os conhecia. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Está em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. O Senhor Jesus não passou a conhecer Pedro, Tiago, João, Levi, Judas e os outros no momento em que os viu e os chamou. Ele já era antes deles. E o interessante é Ele exatamente o Criador de cada um deles. Ele criou cada um, conhece cada célula, conhece cada gota do seu sangue, conhece o DNA de cada um deles. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1,3. Assim diz o Senhor teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Isaías 44:24. Antes que eu te formasse no ventre, disse Jesus, sendo o Criador de todas essas coisas, logo Ele criou cada um deles, cada um de nós, gerando no ventre de suas mães, de nossas mães. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretido nas tuas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139, versículos 13, 14 e 15 e 16. Assim como Deus tem um plano para a vida de Jeremias e dos seus discípulos, Ele também tem um plano para todas as pessoas, para mim e para você. Não se sinta insignificante, não se sinta pequeno diante de Deus como se sentiu Jeremias, Moisés. Não se sinta assim, porque você é filho, você é filha do rei. Seu alvo é que cada crente viva segundo a sua vontade. Esse é o alvo de Deus. E deixe que Ele cumpra seu plano em nossas vidas. Ele nos escolheu antes de nós conhecê-lo. Isso mesmo. E Ele nos amou mesmo sabendo cada tropeço que iríamos cometer, cada pecado. Naquele momento ali, Jeremias se sentiu incapaz e hesitou, dizendo:
Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Moisés também disse então: Ó Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ele se sentia incapaz daquela missão. E realmente era uma grande missão. Tanto Jeremias como Moisés se sentiram indignos de receber tal chamado. E de fato todos os verdadeiros cristãos sabem que não somos dignos dessa grande vocação. Isto não vem de vós, é dom de Deus, diz a palavra. Mas o que precisamos entender é que Deus nos chamou e nos capacitou para tal obra. Deus nos capacita para pregar a sua santa palavra e acabou. O Espírito Santo nos dará a palavra certa a falar. Jeremias 23, 29 diz: Não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha? Por aí dá para você perceber o poder da palavra de Deus. Mas o Senhor respondeu naquele momento, o Senhor lhe disse: Não digas, ele falando com Jeremias, não digas eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias capítulo 1, versículos 7 e 8. Cristo não nos escolheu por algumas obras extraordinárias que fizemos. Já entendemos que antes de sermos formados, Ele já tinha nos escolhidos. Não por nossa própria força, nem por nossa capacidade humana, porque nós não temos, ou até mesmo por nossa própria inteligência, porque a nossa inteligência é muito pequena. Sejamos humildes como Jeremias e ouçamos o Senhor falar. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que põe as minhas palavras na tua boca. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Deus gosta de chamar pessoas humildes como nós, pessoas que se acham incapazes, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Glória a Deus, aleluias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 29. Meus irmãos, minhas queridas irmãs, prezados ouvintes, de fato os padrões e os valores de Deus são diferentes dos aceitos pelo mundo, e que agora Ele está aniquilando os falsos padrões do mundo, bem como sua sabedoria. Nós não somos nada, não merecemos nada, não temos capacidade alguma de fazermos obra alguma, porém o Espírito Santo nos dá essa capacidade que não vem de homem, mas vem diretamente de Deus. Jesus disse: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado, quer dizer, não tenha medo. Como? O que é a vez de falar? Porque naquela mesma hora vos será ministrado o que é a vez de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito Santo de vosso Pai é quem falará em vós. Mateus 10, 19 a 20. Deus tocou nos lábios de Jeremias e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Glória a Deus. Deus garante a Jeremias que sua mensagem profética seria inspirada por ele, pelo Espírito Santo. As palavras do profeta seriam as palavras de Deus. Quando ele abrisse a boca, seria Deus falando com toda a humanidade, com o povo de Israel. Veja o que Paulo diz aos Romanos: mas que diz, a palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos, e os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, todos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 8 a 17. O que iremos falar não vem de nós, e sim de Deus.
Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, amigos ouvintes do programa Conhecer Jesus, a nossa escolha, ela é algo sobrenatural. Vai além da nossa imaginação. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesus Cristo nos escolheu para falar do seu amor, da sua bondade, do seu perdão e nos encher, acima de tudo, da certeza de que Ele nos quer falando da sua santa e poderosa palavra. Receba essa palavra no seu coração e saiba que Deus é contigo por onde quer que andares. Fica na paz, fica com Jesus. Por amor a você, Ele foi para a cruz.